concurseiro, e aí, concurseira, como estão vocês? Ritmo acelerado de preparação para o concurso do INSS aí que já se aproxima no mês de novembro, né? E a gente vem aqui com o nosso primeiro vídeo aqui no canal, né? A gente resolveu criar esse canal justamente para auxiliar vocês, né? O canal chama de Concurseiro a Concursado. Então nós vamos auxiliar vocês até a trilhar esse caminho aí para aprovação que a gente sabe que é árduo, mas com algumas dicas, né? Esse caminho ele fica mais fácil para vocês, né? Então a gente criou esse canal aqui para ajudar você concurseiro, você concurseira, com algumas dicas que a gente tem certeza que vai ser muito preciosa, né, na hora da sua prova. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês nosso primeiro vídeo, né, sobre direito administrativo para o concurso do INSS. Então, né, já dá o like aqui embaixo, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga, né, que vai fazer esse concurso do INSS ou que vai fazer qualquer outro concurso, né, porque o nosso tema hoje são princípios, então esse tema cai em muitos concursos, então já dá aquela moral aqui para que a gente possa cada vez mais auxiliar aí os concurseiros a chegar na tão sonhada posse, né, no tão sonhado cargo público, né, na sonhada estabilidade, né? Já se inscreve aí, já deixa o like e vamos começar aqui o nosso primeiro vídeo, né, que vai falar sobre princípios administrativos. Aqui que a gente tem que trazer para vocês, né, o que o pessoal chama de pedra de toque no direito administrativo, né? É o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Quando você vê esse nome desse tamanho, você já fica com medo, né? Mas aí eu trouxe aqui uma pequena descrição para vocês sobre o que é e a gente vai entender esse princípio já que ele é bem simples, né, um dos princípios mais importantes daí do direito administrativo, mas ele é bem simples, né? Eu trouxe para vocês como descrição, né, a supremacia do interesse público sobre o privado, base da administração pública, exige que o interesse da coletividade tenha preferência em relação àquele do particular. Pessoal, supremacia do interesse público sobre o privado. Ele diz, né, que o interesse da coletividade, ou seja, do coletivo de pessoas, da sociedade, ele vai ser superior ao interesse privado, ao interesse de uma pessoa. Então vamos a, por exemplo, vamos a exemplos, né? Fica mais fácil de entender. A administração pública, né, o gestor público está diante de um caso, né, que precisa fazer, por exemplo, a construção de um posto de saúde ou alguma coisa desse tipo em uma localidade, e um posto de saúde vai beneficiar, né, todo um coletivo ali daquela comunidade, todo um grupo de pessoas, todo um público maior, né? O interesse da coletividade, o interesse do coletivo de pessoas daquele povoado receber esse posto de saúde. Só que só tem um lugar para poder construir esse posto de saúde, né? Que é um terreno de uma pessoa. E essa pessoa, ela não quer ceder esse terreno, não quer vender esse terreno para a administração pública, é, por seus motivos, né? Nesse caso, né, a gente vai entrar em ação, por exemplo, esse princípio da supremacia do interesse público, né? O poder público ele pode se utilizar desse princípio para construir ali aquele posto de saúde, né? Vejam que é interesse da coletividade, é interesse de todas as pessoas ali daquela comunidade a construção do posto de saúde. E em contraponto a isso, tem o interesse de um particular, de uma pessoa. Então, o interesse da coletividade, o interesse da população, do grupo de pessoas, vai ser superior ao interesse desse particular. Aí você pergunta, professor, mas isso vai entrar em direito de posse, direito de terra? Não. Aqui a gente vai só ter isso como exemplo, né? Leve como exemplo. É interesse público construir o posto de saúde e interesse de uma pessoa só, ou seja, particular não construir. O que vai sobressair com base na supremacia do interesse público sobre o privado? O interesse da coletividade. Viu como que, apesar do nome grande, ele é um princípio bem simples, mas gravem isso que é um princípio simples, mas importante do direito administrativo. Pessoal, a gente falou ali da supremacia do interesse público nosso, né, sobre o interesse privado, né, que é um princípio que cai muito em prova e com certeza vai ter alguma coisa aí na prova do INSS sobre. E aí a gente vem aqui para 5 outros princípios, né, que são princípios explícitos, ou seja, estão escritos lá na Constituição Federal como princípios administrativos, né, que sempre caem em prova, né? Vocês precisam gravar esses princípios e o que são esses princípios, né? E aí eu já trouxe aqui para vocês uma forma mais fácil de gravar, né? Gravem LIMP, né? E o que é LIMP, professor? São as primeiras letras ali dos princípios que formam esse peguinha, né? Para que você consiga lembrar no momento da sua prova. Então, legalidade, o L de legalidade, né?
o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade, o E de eficiência. São esses 5 princípios, juntos com supremacia do interesse público sobre o particular, que sempre cai em prova, e eu acho sim que vai cair na prova do INSS também pelo menos uma ou duas questões a esse respeito. Então, princípios administrativos expressos na Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que as primeiras letras formam o LIMP. Legalidade, o que é? Legalidade diz que todo ato, né, da administração pública tem que estar previsto em lei, ou seja, tem que ter lei para que a administração pública possa fazer algum ato, ele tem que estar escrito em lei, isso é legalidade. Impessoalidade, nosso segundo princípio aqui que estamos estudando nesse LIMP, a administração pública não pode escolher uma pessoa para fazer um ato e outra pessoa para não fazer, né? A administração tem que ser impessoal, ou seja, tem que administrar para todos de forma igualitária, né? Tem que ser impessoal, não pode ter essa pessoalidade. Então, o princípio da impessoalidade é isso: a administração tem que tratar todos de forma igual, não pode fazer para um e não fazer para outro, né? Moralidade, né? A nossa administração pública ela tem que ser moral, né? Você não pode entrar na administração pública e começar a fazer algo imoral, né? Isso é um princípio básico, né? O princípio da moralidade. Publicidade, todos os atos da administração pública devem ser públicos a princípio, tá, gente? Porque tem a sua exceção, né? Nenhum princípio ele é absoluto, né? Ou seja, ele vai admitir alguma exceção. O princípio da publicidade, por exemplo, admite exceção quando você precisar colocar sigilo em um documento que interfira em segurança nacional. Então já é uma exceção, mas via de regra, a publicidade é um princípio da administração que deve ser seguido. E o que é o princípio da publicidade, né? O gestor, né, a administração pública tem que dar publicidade aos seus atos. Então, se vai fazer uma licitação, esses dados têm que ser públicos. Se vai dar posse a alguém, esses atos de nomeação devem ser públicos para que a população possa, né, fiscalizar esses atos da administração pública. A publicidade ela dá esse poder da administração de saber como está correndo ali a administração daquele município, daquele estado, da União, no caso, né? O princípio da eficiência: a administração ela tem que ser eficiente, né? Se você não tem uma saúde eficiente, uma educação eficiente, uma segurança pública eficiente, você tem um Estado fadado ao fracasso. Então, é um princípio da administração pública a eficiência, né? É o que a gente sempre espera, né, da nossa administração pública. Então, esses são 5 princípios, né, o LIMP, que somados ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, formam os princípios mais importantes da área administrativa e que com certeza vai cair na sua prova do INSS ou em outras provas que você for fazer no decorrer aí da sua vida de concurseiro. E pessoal, eu trouxe aqui algumas questões, né, para que a gente aplique, né, isso que a gente acabou de aprender sobre princípios na prática, né? Então trouxe aqui algumas questões Sebrasp, né, porque a banca do INSS é a Sebrasp, né, antiga CESP. Então trouxe algumas questões para que a gente aplique esses princípios nas questões, né? Vamos ver a questão aqui da Sebrasp 2020. Ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam a preservação da imagem da administração pública, o servidor público deve fazer uso dos recursos públicos com economicidade e clareza no desempenho de suas atribuições. Vejam bem, ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam a preservação da imagem da administração pública, o servidor público deve fazer uso dos recursos públicos com economicidade e clareza no desempenho de suas atribuições. Então, a questão está correta, né? Veja que aqui fala do comportamento e atitudes implicam, né, na preservação da imagem da administração pública, ou seja, a administração pública ela tem que preservar a moral, né, o princípio da moralidade. Então, os atos e comportamentos têm que preservar a imagem da administração pública, né? O servidor deve fazer uso dos recursos públicos com economicidade, isso é verdade, isso está baseado no princípio da eficiência, né? A pessoa, enquanto servidora pública, ela não pode esbanjar os recursos públicos, né? Os recursos públicos são recursos da sociedade. Então, ele deve agir com economicidade, ou seja, ele deve, pelo princípio da eficiência, né, procurar um jeito que seja mais eficiente e mais econômico, né? E clareza, o que é a clareza? Né? O princípio da publicidade. O servidor público ele deve fazer tudo com mais clareza para que esse ato não paire nenhuma dúvida, nenhuma ilegalidade, né, sobre esses atos. Então, ele deve fazer com economicidade e clareza no desempenho das suas atribuições. Então, a questão está completamente correta. Veja que aqui a gente trabalhou o princípio da eficiência, o princípio da publicidade, né? Então, a questão trouxe vários princípios aí em um único enunciado. Então, você tem que ficar também atento, né, ficar atento a essas questões, mas essa questão está completamente correta.
temos mais uma questão, né, para ilustrar aí os princípios que a gente está estudando nesse vídeo, né? Também CESP, Sebrasp, né, 2020. Em relação à organização do Estado e da administração pública, né, julgue o item seguinte. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Só, a questão está completamente errada, né? Veja que fala que o princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Ali em cima a gente viu, né, que os princípios administrativos eles se aplicam à administração pública em geral, tanto em nível federal, tanto em nível municipal, tanto em nível estadual. Então, essa questão ela está completamente errada, tá bom? Os princípios administrativos eles se aplicam a toda a administração pública, né? Não somente a um poder, a um órgão. Ou a federação, ou ao estado, ou ao município. Ele se aplica a toda a administração pública. Beleza? Então a gente viu aí os princípios administrativos que com certeza vão cair na prova do INSS. Em outras provas que vocês forem fazer também, esses são os principais princípios cobrados, né? Então salve aí, grave tudo aí direitinho. Mais uma vez aí, né, já pedindo vocês que deixem aí o like de vocês, já se inscreva aí no canal, compartilhe aí esse vídeo com aquele amigo que, né, é concurseiro, vai fazer concurso, para que a gente possa trilhar esse caminho aí de concurseiro até concursado. Beleza? Então até a próxima e muito obrigado.